Olá, bom dia. A notícia de frente desta terça-feira, primeiro dia do mês de dezembro. Estamos caminhando aí para o fim do ano de 2020, ano muito difícil, ano de provações para muita gente, mas se Deus quiser, 2021 vem com tudo. Vai ser um ano de esperança e de renovação. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara Moura. Você viu que eu comecei com já caminhando para a esperança de 2021. Em um tom solene, não é? Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Lúcio. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente terça-feira a todos. Excelente terça-feira. Lembrando que você sempre é o nosso convidado para participar, ser um dos nossos comentaristas também. O WhatsApp aqui no cantinho da sua tela, então manda mensagem aqui para a gente. Participe aqui do A Notícia de Frente. Olha, tem muita coisa para repercutir hoje, mas eu já quero começar aqui, só para mostrar aqui que daqui a pouco a gente vai falar mais detalhadamente da conta de energia que sobe hoje com a volta da tarifa extra. E a gente conversava aqui no intervalo, né? Mais uma tarifa, hein, Lúcio Sorge? Lúcio falava aí, mais uma tarifa que a gente vai ter que desembolsar. Eu sempre disse isso. Todas as vezes, enquanto nós ficarmos dependentes de uma concessionária só, né, de energia, e de uma plataforma só, de fonte de energia, no caso específico da Energisa, nós vamos ter esse problema. Né? Porque sempre tem desculpas para poder aumentar a energia aqui no estado do Mato Grosso. E daqui a pouco a gente vai falar mais da tarifa de energia aqui, porque é sério, é um assunto que a gente tem que discutir. O brasileiro, o mato-grossense, tem que começar a olhar a tarifa dele. Então é um assunto que a gente vai conversar mais aqui no Notícias de Frente. Antes eu quero falar voltar a falar, né, das eleições. A gente está aí no segundo dia após eleição, a reeleição de Emanuel Pinheiro. E a gente vai falar agora, o pessoal pergunta, e aí, Nayara, qual que foi o número de abstenções, que foi muito maior em relação ao primeiro turno? Então, a gente vai falar agora dos 378 mil eleitores de Cuiabá, quase 94 mil não foram votar neste domingo. Eram pessoas com o título legalizado, que fizeram biometria, mas que decidiram se abster. Isso mesmo, decidiram não ir às urnas. Quem traz todos os detalhes para a gente é o Antônio Carlos Silva. Neste segundo turno, para a Prefeitura de Cuiabá, 93.745 eleitores cuiabanos se abstiveram de votar. Ou seja, pessoas que estavam com o título de eleitor em dia, que tinham feito a revisão biométrica, mas não compareceram às urnas eletrônicas no domingo. Um analista político e os próprios eleitores tentam explicar por que tanta gente está deixando de votar. Acho que é falta de conhecimento, porque se você não vota, você está dando condições para aquele que menos favorecido ganhar. Né? Se você está votando, você está ajudando aquele que talvez vai fazer coisas melhores para o nosso estado. Desanimado com esses prefeitos ou com os candidatos, né? Acontece um problema desde a Constituição brasileira, quando fixou lá na Constituição que o voto no Brasil era obrigatório. E as pessoas não liam a Constituição e não tinha esse debate. O analista político acrescenta: no Brasil, o voto não é obrigatório. O que é obrigatório é o comparecimento do eleitor às urnas eletrônicas. Com o avanço desse debate, as pessoas estão descobrindo que obrigatório no Brasil é o comparecimento às urnas. Ou você justifica o voto, ou você vai lá, vota nulo ou faz sua opção. E o valor, caso você não faça nada disso para você pagar, ele é muito pequeno. R$3 e pouco, não chega a R$4. As pessoas estão descobrindo isso e estão tomando a liberdade de não comparecer às urnas. Por isso, nós olharmos a abstenção, ela vem gradativamente. A partir do momento que aumentou a informação, as pessoas vão ausentando do dia da votação. João Edson acrescenta: pregar o voto facultativo no Brasil não é prioridade diante de outros problemas do país a serem resolvidos. O sistema de urnas eletrônicas e o sistema de votação que nós temos no Brasil é o mais perfeito no mundo.
Nós devemos nos preocupar com outros problemas, não com essas questões. Você ficar preocupado com voto eletrônico e preocupado com a obrigatoriedade ou não de votar é desviar o Brasil dos assuntos que realmente precisam ser resolvidos. Pois é, então o número de abstenções, né? Como eu falei, além dos títulos cancelados, as pessoas também preferiram não ir às urnas. E tem o número dos brancos também, né, Lúcio? Você trouxe esses números aí que somavam que mais de 6 mil eleitores que foram até as urnas, mas resolveram votar em branco. O Lúcio trouxe essa informação no programa de ontem, né? E bastante prudente, que é a questão da interpretação do voto branco, do voto em branco, daquele que não votou nem no Abílio nem no Manuel Pinheiro e que representa, sobretudo, uma parcela significativa da população que decidiu dizer, olha, nenhum dos dois me representam numa situação como essa. E essa interpretação é bastante positiva, é bastante interessante, por conta exatamente desse percentual significativo de abstenções que nós tivemos aí nesse segundo turno, que já era esperado por inúmeros fatores já elencados aqui pela bancada, pelo programa Notícia de Frente, por várias vezes, né? Vários fatores. E entre votos brancos e nulos, esse percentual aí, me parece que, se eu não estiver equivocado, se estiver a Verônica, a Raquel lá, sempre apostas, me corrija, é um pouco superior a 7%. E somando-se aí brancos, nulos e abstenções, chegou próximo lá, parece-me que mais de 31%. Né? E a avaliação que vale para o voto em branco, ela também se aplica ao voto nulo. Né? Porque quem anula o voto, tudo bem, pode ter ali até uma pequena margem, um percentual que errou o voto, né? Que errou, né? Queria votar num determinado candidato, errou e acabou anulando o voto. Né? Mas tem muita gente também que vota em nulo porque não queria votar em nenhuma das opções, das alternativas que estavam colocadas ali. Não é isso? Uhum. Quer dizer, sem teve dúvida. gente, por exemplo, muita gente falou assim, não, eu vou votar em fulano porque é o menos pior. Mas tem gente que é o seguinte, nenhum dos dois, né? Se sentia, o eleitor não se sentia representado com nenhum dos dois e acabava votando em branco. Né? Então, e teve uma situação ímpar. E as abstenções, tudo bem, tem gente aí que não foi por motivo de força maior, mas uma grande parcela desses 24% aí é porque não quis ir votar. Achou que é o seguinte, é muito melhor eu justificar, até porque eu posso fazer por aqui, não é? E pelo título, mas aí que está, é nesse ponto que eu queria chegar. Posso justificar até por aqui. E exatamente nesse ponto que eu gostaria de chegar, pelo seguinte, por exemplo, no segundo turno eu não tive possibilidade de votar, não estava em Cuiabá, né? Estava em outro município, e eu não consegui justificar, porque o e-título não estava liberado, o sistema não foi liberado no dia da eleição. No primeiro turno, né? No segundo turno, segundo turno não foi liberado, só foi liberado quando você entrava no sistema, eles diziam assim, olha, entre no sistema novamente a partir de segunda-feira. Você estava tentando baixar? Não, eu estava tentando baixar o e-título para poder justificar. Não, no dia da eleição foi avisado que não poderia, iria. Que não seria possível mas pode baixar. fazer agora você pode fazer, não tem problema algum, né? Então, eu fiquei impossibilitado de fazer essa justificativa, né? Eu votei plenamente no primeiro turno, mas no segundo turno não tive condições de votar. A Verônica está dizendo que 93.600 eleitores não foram votar neste segundo turno. E abstenções. E abstenções. Abstenções. O outro percentual que eu falei, que era um percentual, me parece que um pouco superior a 7%, reunindo aí os votos brancos e os votos nulos, que aí tudo somado, né? Nulo, branco e abstenção, supera lá um percentual de 31%. Eu acredito que, mas, Lúcio, se você pegar... é esse o número, né? Ela está dizendo aqui que nulos 12.300 e brancos mais de 6 mil. Não, eu só estou em cima do percentual, é isso que eu estou falando. Ele está em cima do percentual aqui. Em cima do percentual, né? Mas se você pegar... Os números absolutos a gente já tinha falado ontem aqui. Por mais que o Tribunal Regional Eleitoral, a Justiça Eleitoral se esforça e se esforçou no sentido de dizer que não, este ano nós não teremos uma abstenção maior ou menor, né?
Olha, nós estamos vindo de um descrédito muito grande com a política e com os políticos há muitos anos. Você pega desde 2016 ou até mesmo antes disso, né, o crescimento das abstenções é perceptível. Em todas as eleições nós tivemos crescimento, percentual de 2, 3, até 4% nas abstenções. E neste ano não foi diferente. Aí você pega um ano atípico como esse, descrédito na política e nos políticos, mais pandemia, não tem outro caminho que não fosse exatamente esse, de um número maior ainda de abstenções nestas eleições. Então, enfim, é a nossa realidade. Nós vamos mudar isso, né? Vamos aqui para o GD, para o portal Gazeta Digital, conferir algumas notícias que têm a ver também com a reeleição de Emanuel Pinheiro. Aqui temos matéria com o presidente da Assembleia. Adversário insensato. Reeleição de Emanuel, uma vitória da política, diz Botelho. O presidente da Assembleia que disse que ia votar, ia fazer a escolha dele, mas preferia não entrar em campanha no segundo turno. Ele falou isso, inclusive, no Jornal do Meio-Dia. O que ficou marcado foi uma frase que ele pediu para Deus nos iluminar nesse momento de escolha. Ele falou o seguinte: o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, afirmou que a reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro é uma vitória política e disse que a classe, no fundo, acabou apoiando o MDBista. Ele disse o seguinte: a vitória foi da política porque a maioria dos políticos acabaram, no fundo, indiretamente apoiando Emanuel Pinheiro. Por exemplo, quando se dispensou o apoio de todos os deputados, do presidente, de Janaína Riva, evidentemente que você está tirando toda a classe política do caminho. Então, isso foi o que acabou dando a vitória ao prefeito. O parlamentar também parabenizou a candidatura dos vereadores Abílio Júnior e Felipe Velaton e frisou que espera mais maturidade deles numa futura eleição. E, Lúcio, ontem no Jornal do Meio-Dia, o prefeito reeleito disse que, na verdade, a ala política toda ficou contra ele, né? Não foi mais ou menos isso que ele disse? A cúpula, ele falou cúpula, né? A política toda ficou ao lado de Abílio Júnior. É relativo também isso, né? É relativo. Não, tudo bem, ficou lá Mauro Mendes, quem mais? Roberto França, Gisela, Gisela né? Simona, mas a coligação de Emanuel Pinheiro Tinha tem 12 muitos partidos. tinha muitos partidos, 12 partidos. Então, dizer que toda a classe política ficou tudo bem. Tinha muita gente lá do lado do vereador Abílio Júnior. Agora, do lado de Emanuel, tinha muita gente. Inclusive, por exemplo, pode-se desconsiderar o apoio de Blairo Maggi, ex-ministro da Agricultura, né? Um bambambam aí do PP, do Progressista, que é um dos principais partidos na aliança de Emanuel Pinheiro. Então, não é bem assim, tudo bem, mas que a candidatura de Emanuel Pinheiro derrotou muita gente que estava ao lado do vereador Abílio Júnior. Isso é um fato, mas vai dizer que todo mundo estava lá, aí já é demais. Aí é preciso corrigir um pouquinho, né? Porque não é bem assim. Olha, agora tem uma coisa importante nisso tudo, que é a figura do Eduardo Botelho daqui para frente. Eu acho que é uma figura chave para algo importantíssimo para o estado do Mato Grosso e principalmente para Cuiabá. Ele é o centro da conciliação. É com ele está ali exatamente a possibilidade, a melhor pessoa, a pessoa mais indicada para fazer essa conciliação entre governador Mauro Mendes e prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, para os próximos 4 anos. Já existiu uma tentativa num discurso conciliador por parte de Emanuel Pinheiro, logo que ganhou a eleição: olha, venha para cá, Mauro Mendes, nós dois juntos somos muito mais fortes, né? Somos imbatíveis, Cuiabá será imbatível com relação ao crescimento e desenvolvimento e vamos daqui para frente apagar todas essas rusgas, né? E vamos seguir daqui em frente para frente juntos, em prol de Cuiabá, em prol do crescimento da nossa cidade. É um discurso correto por parte do Emanuel Pinheiro, né? E a chave de tudo isso se chama Eduardo Botelho. E eu espero que realmente, em nome da cidade de Cuiabá, nós possamos ter essa união entre governo do estado e prefeitura de Cuiabá em prol da nossa cidade. Mas não pode esquecer também de um outro nome. É difícil, mas... Lógico que a participação aí de Eduardo Botelho ela é importantíssima. Por quê? Porque lá na Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho é a voz de Mauro Mendes. Muita coisa que o governo conseguiu aprovar lá na Assembleia deve-se a Eduardo Botelho, pela relação, pelo diálogo
que ele tem com os deputados. Esse é um ponto, né? E também o seguinte, deve-se considerar que ele tem também uma relação relativamente próxima, né, do prefeito reeleito Emanuel Pinheiro. Mas tem uma outra figura aí que também deve ser usada para fazer, digamos assim, essa ponte, né? Isso o próprio prefeito reeleito Emanuel Pinheiro já disse, né, de que o deputado federal Emanuelzinho, filho dele, também vai participar dessa costura, dessa tentativa de reaproximar o governador Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pinheiro. Não é uma tarefa muito fácil. Não é uma tarefa muito fácil, pelo que um já falou do outro. É isso? Pelo que um já falou do outro, né? O governador Mauro Mendes bateu muito duro no prefeito Emanuel Pinheiro e recebeu as respostas disso. Aliás, a grande responsabilidade dessa intriga toda entre o governador Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pinheiro deve ser debitada na conta de pessoas muito próximas do prefeito Emanuel Pinheiro, né? As pessoas costumam dizer nos bastidores o seguinte: olha, tem uma iminência parda lá que complica a vida do prefeito Emanuel Pinheiro, né? Isso é o seguinte, não sou eu que estou falando, não sou eu. Há um ano atrás, quem disse, com outras palavras, mas exatamente o que eu estou falando aqui, foi o eterno presidente do MDB, o deputado federal Carlos Bezerra. Ele falou: olha, quem criou toda essa situação foi o entorno do prefeito Emanuel Pinheiro. Entorno são aqueles assessores mais próximos, né? Aqueles que costumam esconder a realidade das ruas, né? Para o chefe, é isso? E aí o seguinte, aí eles ficam transitando aqui, transitando ali, é fuxico para tudo quanto é lado. O prefeito Emanuel Pinheiro, ele já disse o seguinte, de que ele pretende imprimir um novo ritmo na administração a partir da reeleição. Então, esse é um ponto que ele deveria observar e observar muito bem, porque tem pessoas próximas a ele que fazem muito mal à administração dele e ele sabe exatamente quem são essas pessoas. E também, recentemente... Aliás, ele e a torcida do Flamengo. Recentemente a gente ouviu isso aqui de novo, né? Durante a campanha, quem que acabou causando isso. E não é só, o Lúcio falou do deputado Emanuelzinho, falou também do Eduardo Botelho, mas Janaína Riva também pode ser essa ponte. Ela falou na imprensa que Abílio perdeu para ele mesmo. Foi arrogante e faltou com respeito. A deputada estadual Janaína Riva atribuiu a derrota do vereador Abílio Júnior na disputa pela Prefeitura de Cuiabá à postura adotada por ele no pleito. Para a parlamentar, a reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro se deu por uma postura arrogante e falta de respeito de Abílio com minorias, servidores públicos e também a imprensa. Abílio foi o primeiro colocado no primeiro turno, mas acabou perdendo no segundo. E ela disse o seguinte: na minha opinião, o recado das urnas foi bem claro sobre o pavor do eleitor em relação aos posicionamentos radicais e sobre a instabilidade dos gestores. O Abílio veio com todo o discurso de combate à corrupção, mas perdeu para ele mesmo ao adotar uma postura arrogante, de falta de respeito com a imprensa, com as minorias e servidores públicos. E aí ela disse mais o seguinte: para Janaína, faltou o nome do Podemos saber dosar o discurso de combate à corrupção com a de conciliação. Ela citou como exemplo o ex-governador Pedro Táxi. Política é a arte de agregar, de conciliar, por mais que o apelo de combate à corrupção seja forte, neste caso em específico, foi enterrado pela postura do candidato. E aí ela disse mais: Mato Grosso teve um exemplo recente desse tipo de postura, que foi o ex-governador Pedro Táxi. Se elegeu com o discurso de Abílio, mas foi um péssimo gestor. Aí ela disse mais, né, que Janaína foi contra Emanuel Pinheiro num primeiro turno, pois apoiou Roberto França. Já no segundo turno se manteve neutra. E aí ela disse também que espera aí essa conciliação entre prefeitura e governo do estado. Eu quero só colocar um outro lado dessa questão. Todo mundo sabe, né, reconhece, né,
As pessoas criticavam a forma dele fiscalizar, né? Mas o vereador Abílio Júnior fez um bom trabalho enquanto fiscalizador lá na Câmara Municipal de Cuiabá, não é isso? Denunciou muita coisa errada, os cabidões de emprego lá na Secretaria de CPI da Saúde, né? Na Secretaria de Saúde, né? Cargos que eram loteados e cargos importantes de diretores de unidades de saúde. Aí o seguinte, aí quem votava no vereador, né? Nesse loteamento, o vereador A, B ou C é que ficava responsável pela unidade, denunciou lá, teve essa questão aí da CPI da Saúde, não é? Terminou lá com o ex-secretário Huarque Douglas Correia preso, que falam que estava fazendo uma delação, mas ninguém sabe o que é que está acontecendo. Agora, um outro lado dessa questão. Depois, ontem, né? Depois da eleição, pessoas próximas ao vereador Felipe Velaton, também o seguinte, fazendo o seguinte comentário: olha, seria difícil, isso pessoas próximas, não sou eu que estou falando não, pessoas próximas a Felipe Velaton dizendo que o relacionamento dele com o vereador Abílio Júnior, se tivesse vencido a eleição, seria um relacionamento extremamente difícil. Seria um relacionamento extremamente difícil. Eu não duvido. Não duvido, exatamente, até porque conheço o Felipe Velaton, né? E acho até que seria muito difícil, né? Porque o próprio Abílio, ele fez um trabalho muito bom com relação à questão da fiscalização, conforme você disse, isso é inegável, escreveu uma nova página na Câmara de Vereadores de Cuiabá, né? Mas perdeu algo que é fundamental na política, que se chama as relações. O objeto da política são as relações e a arte da política é o diálogo. Ele abandonou, ele acabou sucumbindo por causa exatamente disso. Não conheço outra forma de se fazer política que não seja por meio do diálogo. Você pode ser agredido, você pode ser criticado, mas se você não tiver uma almofada no peito para poder amortecer isso, pensar, raciocinar e defender a sua tese, né, de forma equilibrada, com bom senso e com sabedoria, você não chega a lugar algum. Absolutamente a lugar algum, né? E é exatamente isso que ele perdeu. Faltou maturidade política para Abílio Júnior. Encerrou a carreira política dele? Eu acho que não. Acho que ele tem todas as condições de aprimorar isso, melhorar isso e ser um grande político, né? Mais para frente, ele, o Velaton, né? Enfim, e outros que estão por aí. Vamos aqui ao WhatsApp, a participação do nosso telespectador aqui com a gente. Bom dia, sou Isaac, moro no Pedra 90. Quando vi que Abílio Júnior rejeitou o apoio de Botelho, Blairo, Janaína, vi a derrota dele. Ele achou que tinha ganhado. Mais uma participação. Bom dia, Nayara. Sobre a eleição, quem teve a maior derrota foi o governador Mauro Mendes. O senador que ele apoiou, Nilson Leitão, perdeu. Ele não apoiou Nilson Leitão, viu? Ele apoiou o Carlos Fávaro, que ganhou. O governador Mauro Mendes. Você vê, Nayara, rejeitar apoio. Nós temos um exemplo claro disso. Né? O próprio procurador Mauro, quantas eleições, foi muito bem votado por vários deputados federais, senador, por várias vezes, né? Até para prefeito que seja, mas nunca chega a lugar algum, porque não consegue fazer as articulações corretas, né? Politicamente. Política não se faz sozinho. Só terminar essa daqui, aí então ele apoiou o Carlos Fávaro, que ganhou, aí ele fala, o nosso telespectador continua. O candidato Roberto França, que ele apoiou, perdeu, o Abílio Júnior, que ele apoiou, perdeu, mas também eu olho o governador, olha só, o governador suspende os descontos da Previdência dos aposentados e pague a RGA, cumpra a lei, fique de bem com o funcionalismo público. É o Alenor. O Mauro, a leitura que eu faço é que o Mauro Mendes perdeu 2 vezes, né? Nessa campanha acabou perdendo 2 vezes. Politicamente ele não consegue construir, né? Politicamente não consegue. Ele é um governador de feitos, de ações, vem desenvolvendo um bom trabalho tecnicamente, é um governador técnico, é a leitura que eu faço. Né, com bons investimentos, conseguiu equilibrar as contas, receita, despesa, aquela coisa toda, mas politicamente ele não consegue construir algo, de certa forma, positivo, né, para que possa se projetar futuramente. Isso ele precisa melhorar. Tem mais uma mensagem aqui. Bom dia, Lúcio, Haroldo, Nayara, em relação ao desmonte da educação. Ontem recebemos a notícia de que a nossa escola, que é o Centro de Educação de Jovem a Adultos, ou seja, né,
será fechada. Todos os servidores efetivos estão sendo obrigados a escolher outra escola. Outro dia vi o professor Haroldo falando que o fechamento das escolas seria fake news. Hoje, diante dessas notícias, será mesmo fake news? Eu creio que não. São tempos tristes onde o fechamento de escolas estão sendo vistos como algo bom. Abraço a toda a bancada. É o professor Edinho. O professor Edinho, colega, professor, né? Quem disse que era fake news foi o próprio governo do estado do Mato Grosso, né? E o secretário estadual de Educação, Alan Porto, deixou bem claro para a sociedade que não existe fechamento de escolas. As escolas estão sendo fechadas, são, de certa forma, escolas que estão sendo reestruturadas para que os professores e alunos, eu estou dizendo que o governo está dizendo, né? Tá? Possa ser reestruturado para que professores e alunos possam ter melhores condições de trabalho e possam ter um índice melhor no IDEB. Essa é a leitura e é o comunicado do governo do estado do Mato Grosso. Algumas escolas, né, muitas delas foram até reformadas, estão sem alunos em sala de aula ou com um contingente de aluno muito pequeno. Eles estão migrando esses alunos para outras escolas mais próximas. Esse foi a notificação, a comunicação do governo do estado de Mato Grosso. Se isso efetivamente é verdade ou está acontecendo, é uma outra página, né? Eu só apenas passei essa informação. Eu quero voltar lá à questão dos servidores, porque é importante fazer justiça. E a justiça cabe em qualquer lugar. Nessa eleição aqui para prefeito de Cuiabá, o voto dos servidores públicos não foram contra o governador Mauro Mendes. Não foi, não. Não foi. Tá? Os representantes dos servidores não vão gostar do que eu vou falar, né? Eu conheço muitos deles, já por inúmeras vezes já fiz aqui a defesa dos servidores, do funcionalismo público, mas na minha opinião, o voto do servidor foi em protesto contra a declaração do candidato Abílio Júnior. Foi. Né? Falou, eu demiti não sei quantos mil funcionários. Aí é o seguinte, aí usaram também os problemas anteriores com o governador Mauro Mendes para tentar dar uma justificativa no voto em Emanuel Pinheiro. Mas foi por conta das declarações lá no primeiro turno, né? No segundo, aí depois os marqueteiros até tentaram consertar as declarações de Abílio Júnior, mas o estrago já estava feito. Os servidores públicos votaram em Emanuel Pinheiro por conta da declaração do vereador Abílio Júnior, que não explicou quem é que seria demitido. Não eram os cargos comissionados? E aí? Se ele ganha, ele vai ficar com os indicados do prefeito anterior? Aí é o seguinte, o nome disso só tem uma palavrinha. É corporativismo. Corporativismo, né? Entendeu? Aí falaram em desmonte do serviço público, mas não era bem por aí. Né? Aí os sindicalistas fizeram um esforço danado para justificar o voto deles, mas tudo bem. Agora é preciso deixar claro o seguinte, o voto dos servidores não foi contra o governador Mauro Mendes, foi contra a declaração do vereador Abílio Júnior. Tudo bem, eu sei que eu vou ser criticado, mas é a minha opinião. Não, foi um gesto... É a minha opinião. Foi contra a declaração do vereador Abílio Júnior, que falou em demitir servidor público. Né? E aí é o seguinte, aí é uma questão muito delicada para o fórum sindical, porque para ele se manter, ele tem que sair em defesa do funcionalismo. Às vezes certo, às vezes errado, mas tem que sair em defesa. E vai fazer sempre assim. Um instinto de defesa natural. Sim, então o nome disso é corporativismo, não é isso? Sim, é isso. Isso né? existe em qualquer parte do mundo, né? Em qualquer parte do ser humano, quando se sente coagido, ele vai se defender. Ele vai se defender. É lógico, porque ele está defendendo a família dele, o servidor está defendendo a família dele, está defendendo os recursos dele, e ele vai fazer qualquer coisa nesse sentido para poder defender. Se eu tenho que ficar do lado da esquerda ou da direita, não importa, eu vou defender. Ele se sentiu ameaçado, coagido por conta de uma fala desproporcional, né, por parte do vereador, imatura, está aí a palavra certa, imatura por parte do Abílio Brunini, né, e de certa forma reagiu imediatamente, falou, eu tenho que defender a minha classe, eu não posso ser dessa forma, né, e o que eu tenho que fazer para poder defender a minha classe? Se o outro candidato me dá essas condições, nem que eu não concorde com ele em certos pontos, mas eu vou ficar com ele porque pelo menos aqui eu estou mais protegido. É isso que eles fizeram. Não, e é lógico o seguinte,
ninguém aqui está desconsiderando, desmerecendo Não, de forma o alguma. excelente e imprescindível serviço Claro. que é prestado pelo funcionalismo público. Por exemplo, aí é o seguinte, aí tem coisas, né, que o governo tem que ser criticado. Aí se for nesse ponto eu concordo. Por exemplo, se os aposentados do serviço público votaram contra o governador Mauro Mendes porque ele apoiava Abílio Júnior, aí tem razão de ser. Por quê? Porque os aposentados, o seguinte, tentaram aprovar. Como é que ficou essa questão lá? Os aposentados vão pagar, não vão? Por enquanto ainda não teve a segunda votação, só foi sim, aprovado mas o que em o primeira. governo quer é que desconte deles. O governo quer. É isso? Quem está Abaixo votando daquele contra agora é a teto do Assembleia. INSS, não é isso? A partir de R$3.000, né? Quer que desconte os 14% do aposentado, Sim. que trabalhou a vida toda, É. que trabalhou a vida inteirinha, né? Aí não precisa fazer isso, não precisa fazer isso. É melhor mexer lá com a turma da elite, do funcionalismo público, os bacanas, né? Os bacanas que recebem auxílio isso, auxílio daquilo, auxílio livro, auxílio paletó, não, mas esse aí é vestimento, entendeu? Quer dizer, recebe auxílio de tudo quanto é jeito, tudo quanto é jeito. Mas é o seguinte, esses bacanas aí têm que ser preservados. Os poderes fizeram uma negociação maravilhosa na reforma previdenciária, maravilhosa para eles, maravilhosa para eles. Olha, escuta aqui, né, conversando com o governo, isso daqui não pode deixar para depois, porque vai impactar muito o nosso salário, porque a gente está ganhando só 75 mil, né, muito pouco, né? Mas aí vão lá e descontam do aposentado, Mas é mais que fácil. ganha R$3.000, aí 14% de R$3.000, dá quanto aí, professor? O senhor quer PhD? Não, né? não, 14% é quanto? Não sei. Quase R$500, é isso? É isso? 10% seria 300, né? Aí põe mais 4, é isso aí, né? Mais de R$400. É justo isso? Aí é o seguinte, se esse aposentado votou contra o governo, ele estava agindo em defesa do interesse dele, não é isso? Era uma resposta, porque o direito dele está correndo risco. O direito dele qual é? Diz que até aqui ele não recolhia isso. No governo federal, a reforma do governo federal também não prevê essa cobrança. Né? Ele é isento até aquele teto do INSS. E aí estão tentando, né, fazer uma outra coisa aqui em Mato Grosso. E o seguinte, é castigar o aposentado. Tem muita gente participando, viu? Que bom. Muita gente, e está dividida. Parte concorda que foi pela fala do Abílio, a outra concorda que foi por conta do governador. Deixa aqui algumas participações. Não, Lúcio. A derrota de Abílio é um recado para o governador. Ari, do bairro Carumbé. Bom dia, lembrando que um tempo de pandemia é ruim mexer com quem precisa sobreviver. E ninguém vai votar para ficar desempregado. Foi o que o Lúcio falou. Mas tem mais gente. Lúcio, você pode ter sua opinião, mas foi sim, pois os aposentados estão muito revoltados por serem taxados com 14%. E por isso que eles votaram contra o governo que apoiou o Abílio. É o que eu acabei de falar. Os aposentados aí, nesse caso, eles estão cobertos de razão. Né? Eles estão cobertos de razão. Tem mais gente aqui, protesto contra Mauro sim, principalmente os aposentados. É o que 14%. é o que eu acabei de falar aqui. É o que eu acabei de falar. E aí o seguinte, né? Aí teve muita gente aí que pegou carona com os aposentados, né? Outros setores do funcionalismo que pegaram carona com os aposentados, não é isso? Mas tudo bem, a eleição já acabou. Já acabou. E o seguinte, eu tenho aqui, Nayara, uma informação que me foi passada agora há pouco sobre o estado de saúde do secretário estadual Gilberto Figueiredo. A informação é o seguinte, é que ele testou o Covid novamente e está na UTI de um hospital particular aqui de Cuiabá. Né? O governo do estado, inclusive, deve emitir ele uma nota... Ele testou positivo de novo? Testou de positivo. Novo. Testou então positivo. ele foi mas reinfectado. Mas... Ele testou Covid novamente, né? Novamente. Testou positivo e está numa internado por isso que aqui, numa UTI, né? De um hospital particular
aqui de Cuiabá. É por isso que eu sempre venho defendendo exatamente isso, né? As pessoas estão abandonando o uso da máscara, principalmente as pessoas que já se curaram, entre aspas, da Covid-19. A reinfecção é real, não só na Europa, por exemplo, Espanha, Itália, né? França, por exemplo, Reino Unido. No Brasil já existem casos de reinfecção. Está aí, ó, o exemplo, mais um exemplo de reinfecção da Covid-19. E a bizarrice, quer dizer, a coisa absurda da Covid-19, que é algo que eu fiquei impressionado ontem, tem certas coisas que realmente me impressionam, de sequelas da Covid-19. Só para você ter uma ideia, ontem foi notificado nos Estados Unidos, Nayara, Lúcio e querido telespectador, algo impressionante, pessoas, Nayara, que estão perdendo os dentes por conta exatamente de sequela de Covid-19. Dormem com os dentes e perdem os dentes na parte da manhã, os dentes saem da boca, né, por conta de sequela. Isso foi registrado nos Estados Unidos, não foi só uma pessoa, várias pessoas registrando que tiveram Covid-19, estão tendo mais essa sequela grave, né, por conta da Covid-19. Então, o problema está presente, está aí, e a gente precisa continuar falando sobre isso e tomando todos os cuidados. Deixa aqui, gente, tá? Eu quero agradecer a participação, não para de chegar mensagem, muita gente querendo participar. Bom dia, Lúcio, respeito sua opinião, mas devido o governador ter apoiado a Bíblia, eu não votei nele, além do interesse dos aposentados e o desmonte na educação. Bom, foi o que o Lúcio falou dos aposentados, né? Tem mais gente aqui. Eu votei contra o Mauro sim, pois ele está descontando R$900. Tudo aumentou. Tenho vários empréstimos e o governo não está olhando para a gente. Esse é o aposentado. É aposentado. Né? Maria Helena, deve ser. É o aposentado. O aposentado é o seguinte, ele está coberto de razão. Está coberto de razão, porque a lei federal, a reforma que foi aprovada lá no Congresso Nacional, prevê o seguinte, o desconto para o aposentado, o pensionista, apenas acima do teto do INSS, que é 6 mil e poucos reais, passa um pouco de 6 mil reais. Aqui não, aqui eles querem para quê? Para que fazer isso? Para quê? Ah não, o déficit é extraordinário, muito alto, mas tem outras formas de resolver. Mas lá com os poderes, deram tudo um jeitinho, bem, né? Não deram? Não deram um jeitinho com os poderes e instituições? Deram sim. Deram um jeitinho, atenderam os bacanas que ganham salários milionários e tem tudo quanto é tipo de benefício. O aposentado não. O aposentado ele tem que sobreviver do próprio salário. Agora, E recebe isso o seguinte, pelo que ele fez a vida inteirinha. Agora, tem muita gente aí da elite do funcionalismo que ganha salários astronômicos e quer mais, quer sempre mais. Nunca não é isso? é Então, o o aposentado está coberto de razão. Votou como protesto. Aí ele tem razão, porque é o seguinte, porque mexeram no bolso dele. E não é um bolso cheio, né? É um bolso vazio, minguado, né? É um valor que ele recebe mensalmente para atender às necessidades básicas que ele tem. Muitos desses aposentados, quando recebem o provento deles, vão à farmácia e deixam lá, às vezes, metade do que eles recebem. Para comprar remédio. Metade do que eles recebem comprando remédio. Olha, aí é injusto, né? Aí a gente faz um apelo aqui, eu quero aproveitar para fazer esse apelo aos deputados estaduais, que mudem isso, que não permitam que isso seja aprovado. Né? Por exemplo, lá antes da eleição, já era período eleitoral, eles seguraram o seguinte, olha, faz de conta que vai ter eleição todo dia, mas não aprova isso, não aprova, busca corrigir essa distorção, né, esse déficit na Previdência de uma outra forma. Ninguém quer que fique lá o rombo na Previdência, não pode ficar. Mas não precisa ser em cima do mais fraco. Né? Existem não outros pode ser em cima caminhos, do mais fraco. Deixa eu só trazer aqui uma participação que eu creio que, além da questão dos servidores, vai ser uma outra questão que Mauro Mendes vai enfrentar. Bom dia, bancada. Somos pais de um menino com autismo severo. Ele tem 12 anos e estuda na Escola Estadual Luz do Saber, que fica em Várzea Grande. Junto com ele, mais de 61 crianças portadores de necessidades especiais. Gostaria de saber o que realmente está previsto
acontecer com essa escola, considerando que foi publicado no Diário Oficial sobre o governo não cuidar mais da escola de ensino fundamental. Somos o Aldo e a Cristiane de Vargem Grande. É porque o ensino fundamental é a responsabilidade do município. Constitucionalmente falando, é a responsabilidade do município. Mas, independente de ser município ou governo, é preciso que se tenha, dentro da Secretaria do Estado de Educação, um plano de educação inclusiva, né? Para que realmente possa contemplar todos esses alunos, o que eu não sei como é que funciona. E, Lúcio, além dos aposentados, o pessoal está falando aqui que os militares também estão numa situação difícil na Previdência, pois tem uma norma federal que determina o desconto de 9,5%, mas o governo está descontando ainda 14% dos militares. E o detalhe Governo do Estado. E detalhe é o seguinte, até peço aí para o telespectador atualizar aqui a informação para a gente. É o Jesuíno. Os militares, viu, Jesuíno, eles já recorreram desse desconto de 14% e ganharam, me parece que em 2 instâncias. Mas ele está dizendo que está descontando ainda. Quer dizer, se está descontando, porque aí o governo vai alegar o quê? Que não foi notificado pela Justiça, que tomou a decisão para que não se desconte os 14% e continue se descontando os 9%. Aí é o seguinte, é a mesma história dos aposentados. Lá no Congresso Nacional, a reforma da Previdência estabeleceu que os aposentados só teriam desconto a partir do teto, né? Do teto do INSS, quem ganhasse mais do que o teto do INSS. A reforma da Previdência também definiu lá em Brasília que os militares teriam um desconto de 9% e não de 14%. E se já tem a decisão judicial, ela tem que ser obedecida. Ela tem que ser obedecida. Ele disse que o governo entrou com recurso, Lúcio, não, eles perderam. Eles perderam a liminar, os militares perderam a liminar. Aí voltou a ser descontado 14%. Bom, então, aí é o seguinte, é que estão querendo aplicar aqui em Mato Grosso normas diferentes do que a norma nacional. E aí, cada estado vai fazer a sua quando tem uma regulação nacional? É assim que é para ser? Gente, vamos rapidinho numa frase, o destaque, porque estamos muito atrasados para o intervalo. Vamos com o seu, Lúcio, uma frase aí para o destaque de hoje. O meu destaque é sobre a sucessão na Câmara Municipal de Cuiabá. Olha, já tem uma meia dúzia de candidatos, né? Tem 2 da oposição, né? Vereadores aí que estão sendo cotados aí para disputar a presidência da Câmara, e tem 4 vereadores ligados ao prefeito Emanuel Pinheiro, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Haroldo, eu vou falar com relação à dúvida, com relação ao auxílio emergencial. 67,8 milhões de pessoas receberam esse auxílio e não sabem se a partir de janeiro terão recursos do auxílio emergencial para pagar as suas contas. É uma dúvida, é um auxílio importante, o governo federal não quer, a oposição está pressionando para que continue, e eu vou fazer uma análise em cima disso. Tá, daqui a pouco então a gente volta com a notícia de frente, com a participação também do nosso telespectador.